Oi, bom dia. Eu vou começar falando sobre o surgimento do concretismo. Então, na segunda metade do século XX, mais especificamente na década de 1950, o concretismo surge com uma ideia completamente diferente. Então, no mundo pós-guerra que a humanidade estava vivenciando, eles buscavam não só reconstruir as suas cidades e as suas casas, mas também uma nova forma de se expressar, uma nova linguagem. E com isso já vem o segundo tópico, que é o cenário de inovação. Então esse foi um período marcado por intensa efervescência. O avanço tecnológico acelerava o cotidiano das pessoas, a industrialização transformava a economia e as grandes cidades estavam crescendo freneticamente. Então a poesia, ela precisava encontrar algum jeito, de alguma forma, de acompanhar essa intensa urbanização e industrialização. E com isso a gente vem para o terceiro tópico, que é a proposta. Então, a proposta do concretismo, ela era clara e radical. Eles queriam romper completamente com o sentimentalismo, com o lirismo e toda aquela poesia padrão que vigorava na época. Então, a palavra agora, ela passaria a ser um objeto físico, visual e sonoro, ocupando um espaço numa página, assim como um prédio ocupa um espaço numa cidade. E ali crescia uma nova forma de expressão e um novo tipo de arte. Agora eu vou falar um pouco sobre o conceito verbo-voco-visual. Esse conceito é a base da poesia concreta, pois ele revolucionou a maneira que você entende um poema. E ele é dividido em 3 etapas: a etapa verbal, a vocal e a visual. A parte verbal, ela escolhe as palavras a dedo, pois cada palavra tem que transmitir uma objetividade, tem que ter identidade dentro de um poema. Após, tem a importância da etapa vocal, a maneira que aquela palavra vai ser falada, a maneira que você vai dizer aquela palavra, a repetição dela, a vogal dela. Tudo isso é pensado para transmitir uma ideia, para você interpretar o poema, para você sentir o poema dentro de você. E a última etapa, ela é dita como uma das que revolucionou, que mudou totalmente o conceito, pois é a etapa visual. Os poemas, eles deixaram de ser apenas palavras, deixaram de apenas estar escritos dentro de uma folha e começaram a ser desenhados. A cada espaço vazio na folha, cada pedaço em branco, é pensado à parte, para você ver aquilo lá e pensar naquele poema. Cada desenho é pensado em você, pensado no contexto do poema. E tudo isso junto revolucionou a poesia concreta. Então, pode-se dizer que é um conceito inovador, que é um conceito que realmente formulou toda a base da poesia concreta. Bom dia, eu sou a Emanuele e eu vou falar um pouco sobre as principais características estéticas. Bom, primeiro eu vou falar um pouco do fim do verso livre. Esses poemas, eles já não estão mais organizados em linhas retas, como a gente costuma ver. Eles estão com uma leitura também diferente, então você pode ler tanto horizontal quanto vertical. E a disposição das palavras, elas fazem parte das mensagens. Então, todas as disposições, as palavras, elas estão organizadas, com os sentidos também organizados, dependentemente de como você lê. Eu vou também falar um pouco sobre a geometria e as formas. As palavras, elas estão estruturadas em formas geométricas e a distribuição ela é bem equilibrada. E os espaços no fundo, eles fazem totalmente parte do poema, então eles não viram mais aquele espaço que não tem sentido. Eles vão ter sentidos nos poemas e normalmente o escritor ele sempre vai especificar isso. Eu também vou falar um pouco sobre a polimesia. As palavras, elas têm vários significados e os poemas, eles sempre têm repetições, trocadilhos, os sons estão interligados com os significados e tem muito mais ideias, Porque, querendo ou não, eles trazem mais imagens, estragam e trazem mais sentido. E por último, eu vou falar da interação das imagens, do som e das palavras. O poema, ele num todo, ele sempre tem sentido. Então, na hora que vai ser escrito, a imagem, o fundo, tudo vai ter um sentido no poema. Nada vai ser por um acaso. E todos os elementos, eles se completam. Então, as imagens estão se completando junto com as escritas. Bom dia a todos, meu nome é João e eu vou falar sobre a chegada do concretismo ao Brasil. Primeiramente, o seu marco inicial foi em 1956, com a Exposição Nacional da Arte Concreta no Museu da Arte Moderna de São Paulo, mais conhecido como MAM, sua sigla, e foi um divisor de águas
a exposição reuniu artistas de São Paulo e Rio de Janeiro, que apesar de terem abordagens distintas, uniram-se para apresentar a arte concreta ao grande público. E uma das obras icônicas desse movimento foi o quadro de Waldemar Cordeiro, que foi exibido com um destaque, sintetizando a busca por uma arte objetiva, geométrica e racional. O segundo ponto foi que na época que estava acontecendo no Brasil, foi no governo de JK. E essa associação do concretismo com o governo de Juscelino Kubitschek não era mera coincidência para a época, porque o plano de meta de 50 anos em 5 é a crença no progresso técnico-científico, encontrado na estética concreta, uma linguagem visual que refletia essa nova era, que era industrial, urbana e racionalista. O terceiro ponto foi o manifesto, em 1958, que formalizou o movimento, que a autoria desse manifesto da poesia concreta foi assinada por Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, que eram do grupo Noigandrés. O que esse grupo pregava, no caso, era o fim do verso como unidade rítmica, que no caso o poema não é mais uma sequência linear de palavras, mas um objeto no espaço, a ser lido com os olhos e não apenas com a voz. E para finalizar, a Exposição Nacional de 1956 representou a síntese entre a vertente mais matemática de São Paulo e a mais orgânica do Rio. E o otimismo de JK foi o combustível cultural que permitiu que essa estética, que poderia ser vista como elitista, encontrasse ressonância em um projeto de país que se queria moderno e industrializado. Agora eu vou falar do grupo Noigandrés e as grandes obras. Os fundadores é o trio essencial da poesia concreta brasileira, que é Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Alguns exemplos que eu vou citar aqui é do Lixo ao Luxo, de Augusto de Campos, que ele escreve a palavra luxo repetidamente para formar a palavra lixo. E também Beba Coca-Cola, de Décio Pignatari, que critica a sociedade de consumo usando a desconstrução da marca. O legado e a influência cultural na música brasileira. Influência direta no movimento da tropicalia e na evolução da MPB. Na comunicação, transformou o design gráfico, a diagramação de jornais e a criação de peças publicitárias no Brasil. Na atualidade, como a estética concreta abriu caminhos para a poesia digital, os memes visuais e a arte urbana contemporânea. Now the world